A nossa aula de hoje tem como principal objetivo efetuar a resolução de exercícios que envolvem proporcionalidade. Quando a gente fala em proporcionalidade, automaticamente nós vamos nos lembrar das grandezas diretas e das grandezas inversas. Observe sempre nos textos que se apresentarem para você, especificamente do Exame Nacional do Ensino Médio, que ama de paixão esse conteúdo. Então, o primeiro exercício que nós temos para apresentar para vocês já foi um exercício do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele traz aqui uma mistura de proporção com física. Se você der uma olhadinha no desenho lá embaixo, antes de começarmos a ler, vou querer que você olhe para cá, antes de começar a leitura. Aqui nós temos áreas, aqui nós temos comprimentos, que ele chamou de L, e aqui nós temos resistência no interior desses fios, que ele chamou de R. Então, nada mais está fazendo aqui do que trabalhando com material condutor. O diâmetro, que ele chamou de área de seção transversal, o tamanho do fio, que ele chamou de comprimento, e a resistência do fio, que ele chamou de R. Tá? Aí ele traz aqui para nós 6 situações. O principal lá em cima, ele está aqui, ó, mostrando como referência, e as situações que ocorrem nas linhas ou nas colunas. Então, vamos lá. A resistência elétrica, as dimensões do condutor, tá? A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre, bom, o que interessa para nós bem aqui, resistência e comprimento, o L, dada a mesma seção, resistência e área, dado o mesmo comprimento, comprimento e área, dada a mesma resistência. Então, raciocínio. Quando ele falar com A, R e L, se ele trabalhar com essas duas, ele deixa essa aqui constante. Se ele trabalhar com as duas últimas, ele deixa a primeira constante. Se ele trabalhar com a primeira e terceira, ele deixa a segunda constante. Traduzindo isso, você só vai trabalhar analisando de duas em duas. Aí ele diz, as figuras, aqui ó, mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência, comprimento e área de seção transversal são respectivamente. Então, eu quero que você faça a relação envolvendo estas características. Eu tirei o texto daqui para aumentar a imagem e você visualizar comigo. Então, a primeira que ele pede para nós aqui é comprimento e resistência. Comprimento e resistência. Então, o que é que você vai deixar aqui? Você deixa o A fora, ele é constante. Você vai procurar ou na linha ou na coluna das informações a situação que envolva o L e o R variando e a constante A. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que a gente vai procurar aqui? Vamos procurar a situação onde tem L e R. O que a gente tem efeito de comprimento e de resistência? L e o R. O que a gente vai encontrar aqui? Quando a gente aumenta o tamanho do L, o que é que acontece? Se você dobra aqui, ó, 2L, o que é que acontece com R? Ele também dobra. Se você der uma olhada aqui na segunda linha, veja aqui, ó, L, 2L. R sobre 2, R. Dobrou o valor do L, dobrou o valor do L. Quando duas grandezas aumentam juntas, eu digo que elas são grandezas diretas. Então, eu vou anotar aqui do ladinho, depois eu vou fazer as outras. São 3 análises que eu tenho que fazer. A primeira é direta. A segunda, ele quer que você analise a área de seção transversal e o R. A área e o R, logicamente, o comprimento vai estar fixo. Então, o que é que eu vou procurar aqui? Se você não fizesse isso aqui por matemática, se você fizesse por física, você ia lembrar. O que é que acontece com o fio mais grosso? Resistência dele. Se eu aumentar a área, a resistência diminui. Se eu tiver um fio muito fino, a resistência aumenta. Se você não lembrasse o exercício aqui na forma de proporção, você poderia usar o conhecimento de física. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar onde o L esteja constante e vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com o A e com o R. Dê uma olhadinha aqui na segunda. Dê uma olhada aqui, ó. Segunda coluna. O que é que acontece aqui, ó? Quando eu aumento a área, tá vendo aqui, ó? Eu dobrei a área. O que é que aconteceu com a resistência? A resistência foi dividida por 2. Consegue visualizar isso, ó? Ao aumentar a área, a resistência diminui. Se quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui, você está diante de uma grandeza
inversa. E a terceira e última situação que você vai analisar é comprimento e área. Quando você analisar comprimento e área, quem é que fica constante? O R. Você vai procurar comprimento e área. Você vai verificar lá no desenho onde é que você poderia encontrar isso. Comprimento e área, é que a gente, com R constante, eu poderia usar aqui a terceira coluna. Dá uma olhadinha aqui na terceira coluna. Ó, aqui a resistência constante, ó, R, R. O que você fez aqui com L? Comprimento dobrou. De L foi para 2L. O que aconteceu com a área? A área A virou o quê? 2A. Dobrou também. Aumentando L, aumentei a área de seção transversal. Se as duas aumentam juntas, grandeza direta. Portanto, essa questão de número 1, você ia procurar a alternativa que dissesse para você direta, inversa e direta. Você ia marcar a letra C neste exercício. A questão de número 2 diz o seguinte: a direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir para os seus alunos. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais. Qual o número máximo de lapiseiras? Que a escola poderá comprar com Z reais? Ela tem Z reais. Ela quer saber qual o número. Eu vou chamar o número de N que ela vai comprar. Primeiro que você tem que fazer é o seguinte: nós não temos números, mas nós temos grandezas. Eu tenho aqui lapiseiras e tenho dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais lapiseiras eu vou comprar. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu for fazer um exercício que envolva proporção, que as grandezas forem diretas, eu não mexo em nada, eu deixo do jeito que está e faço o produto dos meios com o produto dos extremos. Se elas forem inversas, você tem que inverter a fração, trocar o numerador pelo denominador. O que você faria aqui? Como elas são grandezas diretas, é só isso, ó. N vezes Y igual a X vezes Z. Isso aqui também foi do Enem. Passe o Y dividindo. O número de lapiseiras que você vai conseguir comprar é X vezes Z dividido por Y. X vezes Z dividido por Y, você vai encontrar isso, X vezes Z dividido por Y. Eu escrevi errado aqui. Isso aqui, o texto, deixa eu fazer uma retificação. Lá no texto original, não é Y ali em cima não, tá? Eu copiei de maneira inadequada. A letra A é X vezes Z. Deixa eu fazer uma retificação aqui. Não é que eu estou inventando uma opção, tá, meus amigos? É porque na alternativa de vocês lá na apostila é um Z mesmo, tá? A alternativa aqui seria a letra A. Isso aqui foi um erro de digitação, me perdoe. Questão de número 2, letra A. Lembre-se, grandezas diretamente proporcionais não precisa inverter nada, faz o produto dos meios com produtos extremos diretão. Questão de número 3, o autor novamente traz física. Lá na primeira ele trouxe para nós eletricidade, aqui na segunda ele trouxe conhecimentos da lei da gravitação universal. Quem é essa lei da gravitação universal? Isaac Newton. Quando Newton parte para esse tipo de estudo, ele faz os seus estudos, e eu sempre faço questão de enfatizar a importância deste cientista, Johann Kepler, que traz para nós, através do seu trabalho, a possibilidade concreta de você expandir o conhecimento. Johann Kepler traz para nós uma série de informações nos seus estudos, especificamente com relação aos planetas, às órbitas, etc. Infelizmente, ele não conseguiu explicar por que é que os planetas e os satélites eles não chocavam, ele não soube explicar essa forma de atração e de repulsão entre os corpos. Então, o que é que a gente tem aqui para citar? O exercício, ele fala do Isaac Newton, eu trouxe o Kepler aqui só para a gente poder fazer uma homenagem. Eu vou tirar aqui o Kepler e vou falar da lei de Isaac Newton. Quando Newton, baseado nos estudos do Johann Kepler, traz para nós a lei da gravitação universal, ele apresenta essa lei dessa forma aqui, ó. G, esse G aqui é uma constante, chama-se constante universal da gravitação, ela vale 6,6 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro quilograma ao quadrado. Uma constante, 6,6 vezes 10 a menos 11. Aí ele disse, ó, M1 vezes M2 sobre
distância ao quadrado. Quando a gente olha para uma fórmula, a gente já deduz tudo. Então, quando eu digo assim, que é que a lei do Isaac Newton traz para nós? O que é que ela afirma? Olhe para a fórmula comigo e entenda. Toda vida que você for fazer uma estrutura que tiver uma relação de fórmula, uma razão, ou seja, um numerador e denominador, a primeira das grandezas com relação ao numerador é direta, com relação ao denominador é inversa. Na parte que ela se encontra é grandeza direta. Na parte que ela se encontra, olha aqui, ó. Aqui no numerador é grandeza direta. Aqui no denominador é grandeza inversa. Ou seja, quanto maior o numerador, menor o resultado. Quanto maior o numerador, maior o resultado. Como é que a gente lê a lei da gravitação universal do Isaac Newton? Isaac Newton disse que existe uma força de atração gravitacional que é diretamente proporcional a quem? Ao produto das massas, e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Em outras palavras, o Isaac Newton disse isso. Os corpos se atraem diretamente em relação ao produto de suas massas e inversamente ao quadrado da distância que separa esses corpos considerados. E aí o autor pede para a gente escrever o que é que essa lei, como é que essa lei poderia ser anunciada, o que é que você ia colocar aqui? Eu escreveria assim, ó, dois corpos se atraem, a razão direta, produto de suas massas, razão direta do produto de suas massas, na razão inversa, pega o denominador agora, na razão inversa, quadrado de suas distâncias. Essa aqui seria a forma de entender o enunciado da lei de gravitação universal de Isaac Newton. Você ir lá na sua alternativa e marcaria a letra D, é ela que traz esta afirmação. Na questão de número 4, o autor diz assim: duas escalas lineares graduadas em unidades diferentes foram colocadas lado a lado, como mostra a figura a seguir. Observando as duas correspondências, o número x da escala de baixo, que está associado ao número 62 da escala de cima. Vamos pensar aqui, ó. 20 está com 10, 32 está com 26, 62 está com x. Então, quem é o x? Meus amigos, este exercício ele exige de você observação. O que é que eu tenho que verificar? O que é que traz para mim aqui nesse exercício? Muito simples. Pegue cada uma das escalas. Tá? Da primeira escala, de 20 para 32, você somou quanto? Somou 12. De 32 para 62, você somou quanto? Somou 30. Na segunda escala, de 10 para 26, você somou quanto? 16. Vamos descobrir quanto você tem aqui? Porque quando você descobrir quanto você soma na segunda parte, você descobre o x. Vamos pensar aqui, ó. 12 está para quem? 12 está para 30. 16 está para quem? 16 está para quem eu não conheço. Quando eu vou de 12 para 30, o que é que eu fiz? Para você sair de 12 para chegar em 30, você multiplicou isso aqui por 2,5. Como é que você sabe, Vanks? Se você dividir 30 por 12, você vai encontrar 2,5. Então, o que é que aconteceu aqui? Nesta passagem, daqui para cá, eu fiz o quê? Multipliquei por 2,5. Bom, para descobrir qual é o número que está aqui, eu vou fazer o quê? 16 vezes 2,5. Quando eu fizer 16 vezes 2,5, eu vou encontrar 40. Então, estas duas escalas ficarão assim, ó, 20, 32, 60. Aqui embaixo, 10, 26. Você vai pegar e vai somar quanto ao 26? Você vai somar 40. 26 somado com 40, isso aqui vai te dar o quê? 66. É o número que vai surgir aqui, ó. 66. Este 66 é a soma do 26 com 40. Onde veio esse 40, Vanks? 40 veio da proporção que eu descobri na anterior. De 12 para 30, eu multipliquei por 2,5. Vou ter que pegar esse 16 e também multiplicar por 2,5. A minha resposta da questão de número 4 seria a letra
bonita essa questão. Questão de número 5, ele traz para nós uma questão que envolve informática, né? Envolve jogos. Quem comprou o Xbox One e correu para ligá-lo na TV para começar a jogar, viveu um momento de expectativa que pode ter durado apenas o tempo necessário para ler esta frase até aqui. O nível de ansiedade é determinado pela banda larga. Enquanto um jogador com a conexão de 1 megabits por segundo sofreu 1 hora e 6 minutos para baixar o pacote de 500 megabits, obrigatório para finalizar a instalação, outro com um link de 10 megabits por segundo esperou 6 minutos e 36 segundos. A partir do exposto, utilizando a conexão de 200 Mbps, pacote de 500 MB será baixado em... Bom, primeira coisa que eu queria comentar aqui, apesar de ser o mundo da informática, é necessário a gente fazer alguns comentários, porque isso aqui faz parte da matemática em função das unidades utilizadas. Como assim, Vanks? Existe uma diferença entre esse símbolo B e esse símbolo B maiúsculo. A galera aí da informática, como o Maurício, que gosta muito dessas coisas, se eu, porventura, comentar alguma coisa que seja fora do contexto, eu espero que o Maurício me ajude. Quando a gente fala no B minúsculo, a gente se refere a bits. Quando a gente fala no B maiúsculo, a gente se refere a byte. O tal do bits, meus amigos, é a linguagem utilizada no mundo da informática. Isso aqui seria o que a gente conhece como código binário. O código binário, ele trabalha com simplesmente 2 números. O código binário, ele só trabalha com 0 e 1. Ou seja, dentro dessa linguagem da informática, o bit seria o quê? A menor unidade de transmissão. Bit seria a menor unidade de transmissão. E esse 0 aqui e esse 1 seriam 2 situações do tipo sim e não, ligado e desligado, verdadeiro e falso. Então, essa seria a linguagem do código binário. Tá? O que é que seria o tal do byte? Dezena significa 10, centena significa 100, dúzia significa 12. Um byte corresponde a 8 bits. Um byte corresponde a 8 bits. Então, quando eu falo, por exemplo, 1B igual a quê? A 8B, ou seja, um byte igual a 8 bits. Se eu colocar 1 kilobyte, isso aqui, nós trabalhamos com potências de base 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 500, 256, 512, 1024. Na verdade, é 1000, mas aqui na linguagem do código binário, nós vamos usar o quê? 1024. Então, 1 kilobyte são 1024 bytes. Tá? O que é que seria 1 megabyte? 1 megabyte seria, agora, 1024 kilobytes. O que é que seria 1 gigabyte? 1 gigabyte seria 1024 megabytes. O que é que seria 1 terabyte? 1024 gigabytes. Vanks, às vezes a gente vai fechar um contrato com uma empresa de sinal de internet, a gente vai medir lá e ele diz que é 1 mega e nem dá isso, a gente vai medir e não dá certo. Você sabe por quê? Porque quando a empresa vende, ela está vendendo para nós em bits e a gente pensa em bytes. Então, esse valor aqui, a gente saber a taxa real, infelizmente a taxa real é isso que ele ofereceu para nós, dividido por 8. Porque 1 byte são 8 bits. Tá? Seria a taxa real assim. Não é que a gente seja enganado na hora de receber, na hora de fechar o contrato. Isso posto, essa curiosidade em relação à informática, vamos voltar aqui para o exercício para verificar como é que nós deveremos proceder. O procedimento é o seguinte, como eu preciso descobrir a rapidez, eu vou fazer uma simples regra de 3, mas antes de fazer essa regra de 3, eu tenho que transformar isso aqui, ó, 6 minutos e 36 segundos. 6 minutos e 36 segundos vai dar quanto? 6 vezes 6 dá 360 segundos, com mais 36, são 396 segundos. Então, quando eu tiver com a conexão de 10 megabits por segundo, eu vou conseguir fazer isso aqui em 396 segundos. Se eu tenho uma de 200, vou ter X. Agora, vamos ver se você está ligado, porque essas questões aqui, por mais simples que elas se apresentem, são as questões que a gente mais erra. Por que a gente erra? Porque muitas vezes acha que o texto é simples, já parte para o abraço e faz o trem de maneira apressada e erra. Olha aqui o que eu montei. Eu vou apagar isso aqui para deixar bem definido aqui para você. Então, usando um link com 10
Mbps, eu vou gastar quanto tempo? 396 segundos. Se eu utilizar um de 200, eu vou gastar quanto? De 200, vou gastar X. Não entendi por que você disse que tem perigo de errar. Tem um grande perigo. Sabe onde é o grande perigo? O grande perigo é o seguinte, antes de fazer aqui cruzado, eu tenho que olhar se elas são grandezas diretas ou inversas. Essas grandezas são inversas, meus amigos. Como assim? Quem tem maior velocidade de transmissão, gasta menos tempo. Quem tem maior velocidade, quem tem maior capacidade, gasta menos tempo. Então, a conta não é sair cruzando aqui. É fazer 10 sobre 200 igual a x sobre 396. Você tem que trocar. Olha que interessante. Cancela um zero aqui e aqui. Vou ficar com 20x igual a 396. Vou passar esse x 20 dividindo. 396 dividido por 20 vai dar 19,8 segundos. 19,8. Bom, 19,8 segundos, ele pediu o valor aproximado, vai dar o quê? 20 segundos, letra A. Muito bonita essa questão. Cuidado, antes de fazer conta com peça, verifique se a grandeza é direta ou inversa. A última questão que apresenta-se para nós diz assim: denomina-se densidade absoluta ou massa específica de uma substância a razão de sua massa e o volume. Pronto, isso aqui a gente sabe lá da química, sabe da física. As aulas hoje, nosso exercício de matemática, tudo contextualizado em física e química, né? 5 substâncias foram analisadas e suas massas e seus volumes catalogados, como mostram os dados a seguir. Qual é a substância de menor densidade? Acredite, isso aqui foi questão do Enem. Evanx, o que é que eu tenho que fazer? Ô, meus amigos, você tem que pegar a massa e dividir pelo volume. Essa questão aqui nada mais é do que uma conta de divisão. Quando eu dividir 500 por 250, vai dar 2,5. 750 por 250 vai dar 3. 0,8 por 160 vai ficar... Cuidado. Ah, tem uma pegadinha aqui, que está em quilogramas. Isso aqui vai ficar 800 dividido por 160. Aqui vai dar quanto? 5. Aqui está em hectograma. Como é que vai ficar essa conta aqui? 400 dividido por 125. Isso aqui vai te dar quanto? 3,2. E aqui está 300 dividido por 200. Vai dar 1,5. Bom, a pergunta é, qual delas tem a menor densidade? Isso feito aqui nas divisões. A menor densidade que eu encontro é 1,5. Isso daqui é a letra substância E. Essa seria a nossa resposta.